A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TNT Clube Teológico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes que todo pregador deve ter. Antes, a vinheta. Ok, então, sem mais delongas, o pastor Samuel Góes e bem-vindo ao nosso canal. Nesse canal, TND, Clube Teológico, TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. Nós desejamos aplicar o conhecimento da teologia para que a gente possa desenvolver de alguma forma melhor o nosso ministério, o nosso chamado e sermos bons servos de Cristo, ok? Então esse é o nosso objetivo. E eu separei aqui 5 dicas que podem te ajudar para você que deseja pregar, para você que está iniciando na sua caminhada de pregação, para você que deseja melhorar mais as suas pregações. Eu acredito que essas dicas podem ser valiosas para você. Antes, eu quero mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família que tem nos ajudado, Gatinha, que Deus abençoe, e o irmão Aldo, a irmã Tereza, a irmã Vânia, o irmão Anderson. Um beijo no coração de todos vocês. Ok, então eu separei aqui 5 dicas que podem ajudar todo pregador, tanto iniciante como até mais os mais experientes. Então a primeira delas é o seguinte: leitura da Bíblia. Gente, é fundamental a leitura da Bíblia. Talvez alguém possa até questionar, mas não seria primeiro a oração e depois a leitura? Não, não seria. Porque, de fato, não existe uma boa conduta sem uma boa orientação. Não existe uma boa prática sem uma boa teoria, sem uma boa instrução. Então, eu observo muito quando Paulo fala aos Efésios, ele divide 3 capítulos para a teoria, a teologia, por assim dizer, e 3 capítulos para a parte prática. Ou seja, deve ter essa simetria, esse equilíbrio entre bom conhecimento e boa prática. Caso contrário, nós seremos tendenciosos com a ideia de uma religiosidade regional ou até local ou denominacional. Existem muitas espiritualidades que são criadas aí em nome do próprio homem ou das preferências pessoais ou fundamentadas nas experiências dos próprios homens e que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, primeira coisa que você, pregador, nós pregadores, precisamos ter em mente: leitura da Bíblia é fundamental. Já diria Rui Barbosa, quando foi questionado sobre que local ele deveria colocar a Bíblia na sua estante ou na sua biblioteca. E ele disse: em qualquer lugar. No primeiro momento, parece um tanto desdenhosa essa resposta e desrespeitosa. Quando ele vai explicar, nós percebemos que não é bem assim, que faz sentido o que ele colocou dentro da explicação que ele deu. Observe, ele disse que se colocar lá embaixo, ela vai ser o fundamento de todo o conhecimento, o alicerce de todos os livros. E se colocar lá em cima, ela vai ser a coroa de todo o conhecimento. Então, sem sombra de dúvida, a Bíblia, em qualquer lugar que ela estiver, ou escondida ou não, ou mais exposta, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa. Única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é vida de oração. Ou seja, não existe vida de oração, não existe prática, não existe conduta espiritual saudável sem uma boa orientação. O próprio Jesus, sabendo que os discípulos já sabiam, já tinham uma ideia de oração, ele mesmo assim ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ao contrário do que muitos fazem, não é a questão de recitar somente, mas existem princípios ali. Se você observar nos capítulos iniciais, você vai perceber as condições prévias para poder orar. Não usar de vãs repetições, não se colocar para orar para os outros, como chamando a atenção para a sua espiritualidade, evitar essas posturas de se colocar à vista dos demais. Ou seja, você tem uma série de condutas e de posturas interiores que podem te ajudar sim nas condições prévias. Depois, a oração do Pai Nosso, propriamente, você vai
entender pelo menos 3 princípios aqui de cara. Primeiro, tipo de relacionamento que temos com Deus, é de pai. Segundo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, reverência. Apesar de eu ter intimidade, eu tenho que ter reverência. E terceiro, venha o teu reino, ou seja, a tua vontade é mais importante. Ou seja, quem ler mais a Bíblia tem condições de orar melhor e de maneira mais saudável. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é compromisso com a verdade bíblica. Gente, isso é fundamental. Quanto mais eu vejo pregadores de congressos, quanto mais eu observo na internet pregadores que têm um compromisso com o senso comum, com a grande massa, porque o compromisso deles é ter uma plateia delirante, aplaudindo, gritando, pulando, berrando. Isso é em nome de popularidade, isso é em nome de algo do tipo unção, essas coisas todas, e eles só negam as verdades bíblicas, dizem aquilo que é comum, aquilo que é óbvio. E o pregador, por mais que ele possa ser tentado a ir por este caminho, ele precisa ter um compromisso com a verdade bíblica. A exposição da Bíblia Sagrada nas suas verdades precisa ser mantida. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é amar a exposição. Gente, se você não é amante de falar de Deus, de expor as verdades da Bíblia Sagrada, talvez você esteja no lugar errado, porque pregar a palavra de Deus é amar de todo o coração, expor as verdades bíblicas. Se você ama, se você se dedica, se você ama, você se dedica. Se você se envolve com a exposição da palavra de Deus, de fato você vai ter isso impregnado em você, e a qualquer momento, em qualquer hora, quer seja tempo, quer não, você vai ter uma oportunidade, vai observar as oportunidades e vai fazer a exposição também fora do púlpito, ok? E, por último lugar, disposição para aprender. Gente, se o pregador ele não tiver disposição para aprender, ele vai se tornar aquele pregador arrogante, aquele que se acha o top das galáxias, aquele que se acha a última cocada, né? Então é muito difícil lidar com essas pessoas, tendo em vista as suas experiências. Ah, porque eu passei a noite toda no monte, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eles se colocam diante do público como alguém que tem muito mérito para tantas coisas, enquanto que a gente vai perceber que de fato nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus para buscar o conhecimento em oração, na consagração, na santificação, mas nós precisamos entender que nós não podemos, em hipótese alguma, ter essa vaidade espiritual, porque não existe espaço para a vaidade espiritual. E uma das coisas que impede, em grande medida, aprender mais ou ter disponibilidade para aprender é justamente a vaidade espiritual. Muitas pessoas, porque já tem algum cargo, já tem uma certa quantidade de tempo no ministério, acham-se no direito de que não precisam aprender mais nada e que tudo que já viveram é o suficiente. Engano, porque todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos caminhar e aprender cada vez mais. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: quem deixa de aprender já começou a morrer. Então, rapidamente, eu vou indicar aqui alguns livros e eu vou deixar o link aqui na descrição para que, se você de alguma forma quiser nos abençoar comprando da nossa livraria, você pode. Esse daqui é A Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, de David Abbey. É um livraço, fala sobre Atos dos Apóstolos, como que Lucas aborda Atos dos Apóstolos, dando ênfase na pregação. Esse daqui é um ótimo livro, A Supremacia de Deus na Pregação, de John Piper. Vale a pena, eu vou deixar aqui para você que quer começar. Anatomia da Pregação, da editora Vida Nova, também um excelente livro. E esses dois aqui, de um amigo meu, de um pastor, Gilton Moraes. Né? É uma trilogia, tem o terceiro, que é um azulzinho, mas esse daqui é Gilton Moraes, é homilética, da pesquisa ao púlpito, e esse daqui do púlpito ao ouvinte. Um livraço que vai te ensinar, vai te orientar da melhor forma possível para você ter a sua disciplina e poder pregar mais e melhor e ter os hábitos que todo pregador
deve ter. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até mais.